Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Estamos aqui no ar com mais um episódio do podcast Repórter SUS e nesta semana a gente vai tratar de uma das políticas implementadas no Brasil para combate à dengue e outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, como Zika e chikungunya. A gente está falando sobre o chamado método Wolbachia, que completa 10 anos de aplicação em algumas regiões brasileiras e já é utilizado em outros lugares do mundo. Quem está sempre com o Repórter SUS, acompanha a cobertura de saúde do Brasil de Fato e as notícias da Fiocruz já conhece essa tecnologia. A Wolbachia é uma bactéria que, ao ser inserida no mosquito, interrompe o ciclo de transmissão viral. E ainda passa essa bactéria para outras gerações do inseto, ou seja, quanto mais mosquitos com Wolbachia a gente solta no ambiente, mais as novas gerações do Aedes vão ter indivíduos que também carregam a bactéria e não são capazes de transmitir as doenças. Bom, frente aos números gigantescos de dengue que a gente teve nos últimos períodos, essa é uma promessa e tanto para o território nacional, e já faz 10 anos de implementação em alguns locais aqui do Brasil. A gente vai entender hoje o que já existe de resultado do uso dessa tecnologia, quais são as perspectivas futuras para o método aqui no Brasil. E para isso a gente convidou o pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais, o nosso Instituto René Rachot, Luciano Moreira, que está aqui com a gente. Ele atua no Programa Mundial do Mosquito. Eu adoro esse nome, eu não gosto de falar nem em inglês, porque esse nome é incrível. Como o próprio nome já fala, é um programa global, e ele é responsável pela introdução desse método aqui no Brasil. Luciano, obrigada demais por estar aqui com a gente. É uma honra conversar com você, viu? Muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui presente e batendo um papo com vocês. A minha primeira pergunta é quase pessoal. Eu estou falando o nome da bactéria certinho, Luciano? Wolbachia. Exatamente, Wolbachia, como se fosse com V. É isso. Bom, é um método que tem sido bem sucedido aqui no Brasil e em outras partes do mundo, e você fez parte da descoberta desse processo, dessa possibilidade lá em 2008, né? Qual foi o processo para chegar nessa descoberta, né? Um processo científico muito interessante. Como você bem colocou, isso começou lá em 2008, né? Eu tive o prazer de participar lá na Austrália, fiquei 2 anos e meio no grupo do Scott O'Neill. Naquela época, ele tinha uma ideia que era o seguinte, era pegar a bactéria da mosquinha da fruta, que é a drosófila, né, aquela que vem na banana em casa, e colocar no Aedes aegypti, que naturalmente não tem a Wolbachia. A ideia dele inicial era para reduzir o tempo de vida do mosquito. Então, se o mosquito vivesse menos tempo, ele não iria conseguir transmitir os vírus, porque precisa ter um tempo ali de replicação, de multiplicação do vírus dentro do mosquito antes que ele esteja apto para transmitir. Mas aí tivemos essa descoberta. Eu passei 2 anos e meio lá, tinham acabado de colocar a Wolbachia no Aedes aegypti, e a gente descobriu que quando a Wolbachia estava presente, a gente tinha essa grande conquista, né, que era o bloqueio do mosquito com a Wolbachia, então estava bloqueando a replicação dos vírus dentro do mosquito. Primeiramente foi para a dengue, e depois, com os anos, nós e outros grupos também mostraram e outras também bloqueava outras arboviroses. Então foi um trabalho bastante importante nessa descoberta, e a partir dali o programa foi indo para outros países, da Austrália passou para países da Ásia, e quando eu voltei, eu já era pesquisador da Fiocruz, em Minas, a gente trouxe então para o Brasil, para a Fiocruz, para começar, né, o embrião do que é hoje o programa, já tem 10 anos aqui de operações aqui no Brasil. Já estamos em 11 municípios já sendo cobertos com o método Wolbachia.
Olha, a gente precisa trazer aqui na nossa conversa a importância de que pesquisadores e pesquisadoras do Brasil continuem se debruçando em métodos de contenção de arboviroses no nosso país. E também a gente precisa trazer dados que corroborem, né, que expliquem por que o poder público também precisa investir nessas pesquisas. Olha, nesse ano de 2024, até outubro, a gente tem confirmados 5,6 milhões de casos de dengue. E até maio a gente teve picos assim inimagináveis, recordes históricos no nosso país. Então, o crescimento, a ampliação da propagação das arboviroses já é um fato que explica por que a gente precisa investir e muito em técnicas como essa que a gente está trazendo aqui. Você falou que a gente está com a Wolbachia hoje em 11 municípios brasileiros, Luciano. A gente trouxe o método para o Brasil há uma década. Já dá para a gente falar em resultados? Essas regiões que tem o mosquito, por exemplo, têm menos índices de arboviroses como a dengue? Sim, então, a gente iniciou, né, os primeiros 12 municípios foram Niterói e Rio, com áreas bem pequenas, e aos poucos a gente foi ampliando. Então, em 2017, 2019, nós chegamos a 1.300.000 habitantes nesses 12 municípios. Só ano passado que a gente conseguiu finalizar o município de Niterói, né? Então, foram vários trabalhos sendo alcançados aí, conquistas para que a gente pudesse completar o município de Niterói. Temos um artigo científico publicado em 2021 que já mostra, né, nas áreas de Niterói que receberam o programa, uma redução de 70% menos dengue acontecendo nas áreas contendo os wolbitos, que são os mosquitos de Wolbachia, em comparação com as áreas que não receberam. Uma redução de 60% menos chikungunya e cerca de 40% menos zika. Então, nos outros municípios que a gente vem fazendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê uma dose de dependência. O que é isso? Em áreas que a Wolbachia se estabeleceu melhor, né, tivemos uma redução maior de número de casos. Mesmo com Wolbachia, né, com 10% de prevalência numa determinada área, a gente já vê uma redução de casos de dengue acontecendo. A gente está no momento fazendo análise dos outros municípios, né? É importante colocar que só no final do ano passado que a gente terminou, então saindo dos 2, a gente terminou o programa em 3 mais. Esse ano que a gente está iniciando os outros 6, a gente já está fazendo liberações em 3 deles do Sul e partindo para a fase de engajamento, né? Que é uma fase anterior à liberação dos mosquitos, que vão acontecer agora os próximos municípios do ano que vem, no início do ano que vem. Então, é muito importante colocar que o resultado não é imediato. Não é um produto que a gente pulveriza e vê já o resultado. Demora, né? E muito importante, é muito importante que tenha, né, continuem sendo feitas ações de controle de mosquito pelo poder público. É importante que as pessoas continuem fazendo seu dever de casa, reduzindo criadouros, conversando com seus vizinhos. Tudo isso em conjunto, assim a gente vai ver uma redução, né, significativa no número de casos nessas localidades. E a gente tem resultados desse método em outros lugares do mundo, outros países que já inseriram o método tiveram resultados positivos? Então, o Programa Mundial de Mosquito, também vou falar como você falou, ele está hoje em 14 países. Então, significativamente redução a gente vê acontecendo na Austrália, viu também na Colômbia, também na Indonésia foi feito um estudo clínico randomizado muito importante, que é o padrão ouro da epidemiologia, e também houve uma redução de 77% do número de casos de dengue acontecendo naquele país. E outros lugares, assim como a Austrália e a Colômbia, a gente vê mais de 90% de redução na incidência dessas doenças. Então, são resultados bastante promissores em vários países, o que corrobora, né, os resultados que a gente tem visto aqui no Brasil, e em breve a gente, com certeza, vai ter outras análises aí para trazer mais, tomar essa análise global. E, Luciano, você podia falar um pouquinho para a gente mais sobre essa fase do engajamento? O que é que essa fase significa? E, para mim, é a fase mais importante do programa. Por quê?
É quando a gente conversa com os territórios, identifica, né, as diferenças. A gente tem um Brasil muito diferente em cada lugar que a gente vai, e a gente tenta trazer, adaptar a nossa conversa com o território de acordo com esse diagnóstico. Então, identificamos lideranças sociais, fazemos um trabalho na área de saúde, educação, né, com agências de saúde, com escolas de diversas classes de idade também, a gente trabalha, onde a gente discute o método Wolbach, a gente fala sobre prevenção de dengue, conversando sobre ambiente, e a gente, todo mundo sabe, né, a criança vai trazer isso para casa, a notícia vai mudar o contexto ali dentro de casa. A gente acredita muito que isso vai fazer a grande diferença, e a gente tem visto isso acontecer nos diversos municípios. Então, quando a gente chega no município, a gente faz esse diagnóstico, fazemos uma pesquisa de base, que é como se fosse um Ibope, não uma pesquisa de eleições, por exemplo. A gente tem faz um questionário, um número estatisticamente significativo para contribuir, ver a contribuição daquela população da cidade. A gente vê, então, qual que é o conhecimento da população sobre dengue, quem transmite dengue, o que tem que ser feito, e pergunta também sobre o método Wolbach, se eles conhecem. Depois a gente faz todo o trabalho de conversa, de troca de experiência com esses setores da saúde, com escolas e lideranças sociais, que pode demorar até 4, 5 meses, dependendo da localidade. E depois a gente aplica uma outra pesquisa, que finalmente a última pergunta é: você autoriza a liberação de mosquitos com Wolbach, os Wolbites, na sua região, na sua localidade? A gente tem tido altos níveis de aceitação. Pelo menos 87% foi a cidade que a gente teve mais baixo no número, mas já chegamos a 99% da população dizendo que sim, pode liberar os mosquitos com Wolbach. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente vê experiências incríveis nesse processo de engajamento da população que ocorre antes da liberação dos mosquitos. É interessante que, olha, toda a construção da inserção do método nos territórios, pelo que o Luciano está trazendo para a gente, ela respeita uma característica da saúde pública do Brasil que é muito própria da gente, que é a participação popular nas decisões de saúde do Brasil. Não é o ideal, a gente não está num nível de participação popular que é o ideal, mas a gente tem, historicamente, por meio dos conselhos municipais, estaduais, nacionais, dentro das unidades de saúde, essa participação muito exacerbada. Então, nada mais óbvio do que, ao chegar nos territórios, conversar com a população e inserir a população nessa decisão, como o Luciano traz. Isso demonstra um profundo respeito de quem está atuando na aplicação do método pelos costumes da saúde pública do Brasil e pelas bases do nosso Sistema Único de Saúde. A participação popular é uma das principais, né? Interessantíssimo. Agora, para ampliar esse método para mais cidades brasileiras, Luciano, tem uma fábrica em construção em Curitiba que pretende alcançar 140 milhões de pessoas em uma década. Qual é a previsão de inauguração? Quais são os critérios para distribuir os Wolbitos depois em novas cidades? A partir de agora, o que acontece nesse processo? Sim, como você disse, a gente está no processo de construção da maior biofábrica do mundo de produção de mosquitos com Wolbach, que são os Wolbitos. Essa biofábrica está prevista para terminar agora em março, já, daqui 4 meses. Está bem adiantada. E, lógico, vai ter um escalonamento de produção, não é no dia seguinte que a gente consegue produzir esse salto que a gente vai dar, que vão ser 100 milhões de ovos por semana, né, de mosquitos com Wolbach, mas em 4, 6 meses a gente vai chegar lá. E sempre vamos trabalhar juntamente com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, quando o Ministério traz, né, uma lista com critérios epidemiológicos, distribuição regional no país, para trazer essa diferença que a gente tem no país, essa multidisciplinaridade que a gente, dizendo assim, né, de uma forma que a gente encontra aqui no Brasil, e com isso a gente poder atender e proteger mais e mais pessoas.
E aí, assim, a ideia é produzir os ovos, esses ovos são enviados, eles têm um volume bem pequeno para esses municípios, onde pode ocorrer um crescimento local para poder, então, liberar esses mosquitos aí, isso, né, vão ser, ao longo dos anos, a gente pretende ampliar para cada vez mais municípios brasileiros e trazer uma redução no número de casos de arbovirose. E tem uma conta que vocês fazem para saber quantos mosquitos liberar em cada região? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo estão com super curiosidade para entender como é que isso é feito. Eu vi algumas fotos no site do Programa Mundial do Mosquito, dos pesquisadores soltando os mosquitos assim nos lugares. Achei interessantíssimo. Como é que isso funciona na prática, Luciano? Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito muito adaptado a nós humanos, né? Então, há uma correlação muito alta entre a densidade populacional humana e a densidade populacional de mosquitos. Então, por isso, a gente faz, por técnicas de sistemas de informação geográfica, a gente identifica densidades populacionais de cada região, e fazemos uma dosagem, né, de mosquitos ao longo do tempo. Isso varia entre 150 e 200 mosquitos por habitante, por pessoa, né, ao longo desses 4 a 6 meses que dura a fase de liberação de mosquitos. Não é uma coisa exagerada, mas a gente tem mostrado que com isso o mosquito se estabelece, né, o mosquito Wolbachia, ele consegue substituir a população de mosquitos que transmitiam as doenças para essa população e que vai ter uma redução drástica na transmissão. E muito importante, você falou isso no início, que é a sustentabilidade. O método é autossustentável. A gente tem casos na Austrália, por exemplo, já tem 11 anos que os mosquitos foram liberados e continuam lá mais de 90%. Nas áreas que a gente fez, as primeiras do Rio de Janeiro e Niterói, em 2014, 2015, também está fazendo 10 anos que a gente iniciou. Se a gente volta lá, mais de 90% dos mosquitos são os lobitos. A gente não precisa voltar e ficar soltando mosquito, se torna autossustentável o método natural, não teve nenhuma transformação genética nem no mosquito e nem na bactéria, e a gente está, né, somando aí nas ações públicas aí do SUS, para que a gente reduza a incidência dessas doenças. Ô Luciano, ainda nessa esfera da curiosidade que as pessoas devem estar tendo ouvindo a nossa conversa, vamos falar um pouquinho mais sobre a bactéria em si, a Wolbachia. O que é a Wolbachia? Da onde ela vem e para que é que ela serve? Como é que essa bactéria foi descoberta e qual que é a função dela na natureza inicial? Ela está lá no mosquitinho da fruta, né? A Wolbachia é uma bactéria muito comum na natureza. Se a gente for ali fora e coletar 10 insetos, eu aposto que 6 deles, pelo menos 5 a 6 deles, vão ter a Wolbachia, se a gente fizer um teste. É uma bactéria que ela manipula a reprodução dos insetos para poder garantir que ela seja transmitida às gerações após gerações. Em alguns insetos, em alguns hospedeiros que a gente fala, ela faz uma certa simbiose. O que é simbiose? Uma ajuda, né? Por exemplo, o inseto precisa de uma vitamina que a Wolbachia produz, que ela tem, e aí passa para o inseto. E vice-versa. Às vezes o inseto tem alguma coisa que a Wolbachia não consegue sintetizar e ela absorve isso. Ela vive dentro da célula. É importante colocar aí. E se ela não consegue viver fora da célula, se o inseto morre, ela também morre. Outra coisa, quando a gente começou o programa, pensamos, será que ela vai ser transmitida pela picada do mosquito, vai ser transmitida através da saliva? Não. Por quê? Ela fica dentro da célula, na saliva não sai célula, ela só sai proteínas que estão secretadas ali na saliva do mosquito. Então, não tem esse risco. Então, as pessoas não vão desenvolver nenhuma alergia, anticorpos contra a bactéria. E, assim, é muito comum na natureza, como eu disse. Por exemplo, te dou um exemplo bem claro. O caruncho, né, aquele caruncho que tem nas farinhas, no feijão de casa, todos têm Wolbachia. O mosquito, o pernilongo comum, que é aquele que faz barulho em casa à noite, que vem, né, picar a gente à noite, que é o cúlico,
todos eles na natureza têm a Wolbachia. Na verdade, a Wolbachia foi descoberta nessa espécie de mosquito. Então, assim, não tem nenhum problema nem para as pessoas, nem para os animais, nem para o meio ambiente. Ela está amplamente disseminada, tem vários mosquitos que nos picam, né, que tem a Wolbachia, só o Aedes aegypti, que não se sabe por quê, ele não é naturalmente infectado, né, positivo para essa bactéria. Por isso que houve essa infecção, foi retirado da mosqueta da fruta e colocada no mosquito. Queria muito agradecer sua presença aqui. Obrigada demais por ter compartilhado com a gente esse conhecimento e trazer um pouquinho mais dessa tecnologia tão incrível que o mundo todo está desenvolvendo e que tem pesquisadores e pesquisadoras do Brasil envolvidos. Então, valeu e parabéns pelo trabalho, Luciano. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui com vocês. E quando quiserem, a gente está sempre aberto aí para contribuir. Eu agradeço o apoio de vocês sempre. É muito importante colocar para o Brasil lá fora aí informação clara. A gente trabalhou esses 10 anos com muita evidência científica. A gente começou devagarinho, a gente foi crescendo, a gente foi mostrando que funcionava. Só assim a gente está dando esse grande salto. É muito importante colocar isso. A gente conversou com o Luciano Moreira, que é pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais, conhecidíssima também como o nosso Instituto René Rachot. Luciano Moreira, que atua no Programa Mundial do Mosquito, World Mosquito Program em inglês, e é responsável pela introdução do método Wolbachia aqui no Brasil. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da nossa Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação, Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. E a gente se vê no episódio do Repórter SUS da semana que vem. Até lá!